assunto consegue competir com amor quando a categoria é popularidade. Tira o amor das expressões humanas, sejam elas no cinema, na arte, na música, e conta o que sobra. O amor é o assunto mais falado pelo homem em todos os tempos. E a grande pergunta é se nós sentimos e vivemos na mesma proporção com que falamos. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Estamos de volta com o Fé para Hoje. Você certamente já foi abordado para se matricular em algum curso, em alguma escola. Algumas razoáveis, outras muito boas e com certeza as muito boas exigiam um custo muito maior. Aqui eu vou propor para você um negócio ao contrário daquilo que você já foi abordado. A melhor e maior escola do mundo com o curso mais importante que existe e de forma totalmente gratuita. Esse é o nosso guia de estudos, Jesus Restaurador da Vida, e você vai recebê-lo acessando o site que está descrito aqui na sua tela, biblia.com.br. Você vai acessar, vai ter um caminho que você vai percorrer de maneira muito fácil e de forma totalmente gratuita, o material chegará na sua casa. Você pode também ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. E ali também, ao ser atendido, você vai fazer um rápido cadastro e o material chegará na sua casa. Ou você pode simplesmente apontar seu celular para o QR Code que está aqui. Da mesma forma, você receberá. Faça isso o mais rápido possível, seja beneficiado com esse guia de estudos que foi pago pelos Anjos da Esperança e feito para você. William Shakespeare, o grande nome da literatura inglesa, está aqui. Passa por nós quase o tempo todo e pode ser que você não entenda nada sobre literatura inglesa, pode ser que você entenda, mas o que a gente sabe e todo mundo para pensar é sobre Romeu e Julieta, por exemplo, que muito antes de ser queijo com goiabada já era um amor proibido. Amor e proibido é a fórmula perfeita para que uma história nunca mais seja esquecida. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É o nunca contentar-se e contente é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Num exercício hipotético, imagine-se que você, como assim, um Thanos, estala o dedo e faça o amor desaparecer. Olhe ao seu redor e perceba a radical diferença dele, principalmente nas expressões. Mas quando a gente pensa nessas expressões e aquilo que a gente espera dele, na sua definição, de cara já nos lança o desafio. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é que faz com que alguém chegue para você e pergunte, tá tudo bem? E fique esperando a resposta. A verdade é que as definições do amor já por si só nos impedem de entendê-lo porque não combinam com a maneira como a gente escolheu viver. Obviamente, quando a gente define o mundo como sistema de coisas, nós vamos ter respostas contrárias àquilo que listamos anteriormente sobre o amor. O mundo é baseado na descartabilidade. E não adianta torcer o nariz quando pensamos que tudo é descartável, porque não sabemos o quanto a nossa capacidade de pagar as contas está baseada na ação de alguém que vai jogar alguma coisa fora. Olhando para a nossa despensa, para as coisas da nossa casa, podemos parar um pouco e pensar, em qual mês do ano a maior parte das coisas que está aqui vai virar lixo? Perceberemos então, como resposta à nossa própria pergunta, que em menos de 9 meses, quase tudo que compramos é descartado. Compromissos são descartados, movimentos são interrompidos e uma relação de fidelidade duradoura é tão horrível para o homem pós-moderno quanto a desonra era para o homem antigo. Não é difícil perceber que a quantidade de expressões sobre amor e a quantidade de experiências no amor não combinam. A desproporção é radical. O amor está aí,
Nós amamos o clube preferido do coração, amamos de um lanche e amamos berinjela, amamos os nossos cães, amamos as coisas, amamos lugares, amamos tudo. E nessa soma de tudo, o amor, por tão ser abundante nas declarações, ele é rarefeito nas expressões mais profundas, que é onde ele deve morar, no coração. A realidade é que a humanidade, por não conseguir se elevar ao padrão do que é o amor, preferiu rebaixá-lo e estamos sofrendo por causa disso. Pais, mães, filhos, portanto, são parâmetros de comparação de amor grandioso, genuíno. E diante de Jesus, até esse ponto elevado desmorona. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Note, ele disse honra, não disse ama. Por quê? Porque ele mesmo disse que devemos amar a todos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Mateus 10:37. Jesus não somente inverte as nossas suposições, como ele classifica elas, coloca as nossas afeições de maneira desnuda e diz pra gente o que de fato é perfeito e o que não é, e qual é a importância que elas devem ocupar na nossa vida. Quando o assunto é amor na boca de Jesus, ele sempre vai colocar isso como assunto central, radical. Dela dependem, desses dois mandamentos dependem, dessa expressão, amor e sua compreensão, depende toda a lei e os profetas. Jesus, ele está dizendo que 66 livros do texto mais importante da história desmoronam se você tirar o amor de lá. Disso depende toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é que se você não sabe o que a Bíblia diz a respeito do amor, pelo que a Bíblia diz a respeito do amor, você não sabe nem por que você está assistindo esse programa. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. Disso dependem toda a lei e os profetas. Aqui vale uma pausa para uma boa compreensão. Lei e profetas é uma expressão típica de como a Bíblia se refere a si mesma. Você não vai ver na Bíblia ela se chamando de Bíblia. Uma boa parte das vezes ela vai ser chamada de Escrituras, principalmente pelos autores do Novo Testamento. Mas lei e profetas, Moisés e profeta, começando com Moisés e discorrendo por todos os profetas, essa é uma expressão que a Bíblia se diz sobre si. Ou seja, lei e profetas é a Bíblia inteira, repetindo, são 66 livros que dependem dessa declaração e baseados nessa afirmação. Quando Deus chama o amor de amor e coloca no seu papel central na ordem das coisas, essa prioridade é vital. Aquele que não ama, diz o apóstolo João, não conhece a Deus porque Deus é amor. Ao afirmar que Deus é amor, ele tira o amor de muitas categorias que o homem põe e coloca-o na categoria, primeiro, eterno. O amor sempre existiu. Se Deus é amor, o amor não foi inventado. Não é possível achar algum ponto da eternidade passada onde o amor não existia. Deus é amor. Deus não criou o amor. Deus existe em amor. Ele é assim. A segunda coisa é que é bom pensar que o ódio, a inveja, a vingança, a tristeza, os males, o orgulho surgiram em um ponto na história universal. E da mesma maneira como eles surgiram, eles vão desaparecer. O amor não. Sempre existiu e sempre vai existir. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Como é? Sim, vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é amar. Ele não disse que o nosso amor nos levará a conhecer a Deus, mas conhecer a Deus no sentido de se entregar à intimidade com Ele nos levará a amar.
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ele mesmo diz no capítulo 17, verso 25. É necessário, portanto, saber o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Esse amor que Ele quer ver manifestado e que deve ser dirigido a Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma dessas frases de Jesus que nós gostaríamos muito que ele não tivesse dito, mas ele disse, nós o seguimos e agora a gente tem que assimilar isso e pedir por transformação. Mas ele tira o amor da categoria sentimento. Sim, porque eu gosto e desgosto. Gosto de muitas coisas e a maior parte das coisas que eu gosto são encontradas nas pessoas que eu escolhi que vivessem perto de mim. Quando ele diz que eu devo amar os meus inimigos, eu fico feliz, como Martin Luther King disse. Que bom que ele pediu para eu amar e não gostar, porque você não vai conseguir gostar de quem arranha teu carro. Você não vai conseguir gostar de quem te prejudica, mas não é de gosto que ele está falando. Ele está falando de amor. E o amor é um comportamento que se desenvolve para com alguém mais do que o que você sente por alguém. E por amor, com raiva, com tristeza, magoado ou ofendido, você faz o que o amor exige que seja feito. Assim é amar os inimigos. Amor não é um sentimento. Amor é um estado de ser, um comportamento sobrenaturalmente gerado. O amor, muito mais que um sentimento, é um estado do ser. Para entender melhor o que é isso e como a Bíblia trata desse assunto, uma parábola ela se destaca. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, verso 25, diz que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Devolvendo, Jesus falou: O que diz a lei, como você interpreta ela? E o homem disse, de maneira correta: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus confirmou uma resposta correta: Faz isso e viverás. 10 para a sua resposta. Mas o problema não era a compreensão intelectual da lei, mas como ele tinha se entregado a ela. E agora ele vai dizer, classificando as pessoas entre amar o próximo e o distante: quem é meu próximo? Jesus, respondendo à pergunta sobre quem é o próximo, contou a parábola conhecida do bom samaritano. Um certo homem que numa viagem, num caminho perigoso, sofreu um assalto, sofreu muito com esse assalto e saiu de lá tremendamente machucado. Melhor, nem saiu de lá. E as pessoas que podiam tirá-lo, optou por escolher outras coisas para, numa prioridade bem maior do que isso, salvar o homem. Passou um sacerdote, muito preocupado com seu cerimonialismo, que não querendo se tornar impuro, deixou o homem à morte. Passou um levita que olhou para alguém sem sabendo se está vivo ou morto e não querer também se tornar impuro e perder o dia de trabalho e deixou lá. O samaritano para, vem, ajuda, coloca sobre o cavalo, paga, cuida. Quem foi, disse Jesus, o próximo daquele homem? O que Jesus está dizendo é que a vida, sem ser pela lógica do amor, é uma lógica que faz mal para nós mesmos. Só o amor é lógico, entenda, o amor é o ponto mais alto que a inteligência chega. O amor é obedecer. Quando aquele homem olhou para alguém que precisava do seu amor, ele não sentiu. Ele simplesmente agiu como deveria agir. Quem foi o próximo daquele homem? Aquele que viveu no estado. O que Jesus está dizendo é que não existe amor à primeira vista. Não, porque você é uma pessoa que ama e todas as pessoas à sua frente serão alvo desse amor. Antes ou depois. Não há, então, amor à primeira vista. Amor verdadeiro já existe antes da primeira vista, porque alguém que se dispôs a amar, sem mesmo saber, ama qualquer um que esteja na sua frente, ou qualquer um seria alvo do seu amor. Não importa quem ama você, não importa quem você ama, você é um ser que ama e este amor se manifestará diante de todos a despeito do formato e da relação que será construída. A segunda e incômoda constatação bíblica a respeito do amor
é que, para nossa surpresa e decepção, mas para nossa glória, pelo que Deus nos dá, o amor não é autogerado. O que Deus está querendo dizer com isso é que você nunca vai amar por esforço, não vai amar aprendendo sobre amor, você não vai ler 1, 2, 10, 20, 50 livros sobre amor e no final vai estar amando. Amor não vem de nós. Amor é um dom de Deus, de verdade como a graça. Toda boa dádiva, disse Tiago, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Se o amor é uma boa dádiva, ele é exclusivamente proveniente do coração de Deus. Jesus disse, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amor é um dom, amor é fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. Ou ele dá, ou a gente não tem. Nós, humanidade, por chamarmos muitas coisas de amor e por nos recusarmos a sermos transformados por ele, sofisticamos demais o nosso egoísmo. Sim, às vezes o egoísmo aparece de forma bruta, primitiva, estúpida e a gente chama isso de orgulho. Mas às vezes esse orgulho, esse egoísmo vai aparecer de forma sofisticada, modernizada, colocada de forma educada e até gentil. E a gente acaba chamando isso de amor. Mas o que muitas vezes as pessoas chamam de amor é um egoísmo altamente sofisticado. Os interesses estão lá. As pessoas às vezes dizem, e nós também dizemos, que não é legal a gente ter relações por interesse, mas classificamos os interesses como econômicos, financeiros e materiais. Mas a verdade é que todas as nossas relações, sem estarmos transformados pelo amor, são por interesse. Um interesse afetivo, emocional, um companheirismo, é um interesse. Jesus para e desnuda o nosso egoísmo altamente sofisticado quando ele nos coloca em xeque o que você foi capaz de fazer ou perder por esse amor que você declara ter. Nossos pais são ou foram responsáveis por nada menos que a nossa sobrevivência. Comemos, nos hidratamos, dormimos, fomos protegidos por eles. Quando crianças, toda a nossa subsistência veio daquelas mãos. Nossos filhos constituem a singularidade das nossas células que permanecerão e que todas entrarão em decomposição, menos aquela. É a nossa continuidade, nosso projeto de existência, eles são a nossa cara. Já falei de amigos, pais, filhos, e não vou ousar falar de cônjuges, mas Jesus nunca entrava com um pé fraco numa dividida. E ele coloca todas essas coisas em um teste infalível de legitimidade, o sacrifício. Começando com o amor devido a ele. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versos são de 25 a 33. Bem longe do tomismo ou neotomismo que ainda sobreviveu a um período bem grande do tempo e chegou até a gente, o flagelo, o impor sofrimento a si mesmo não santifica, ele só gera dor de fato. O que santifica é a única pessoa capaz de santificar alguém, que é Cristo. Mas o amor e o sacrifício sempre andam juntos, porque o sacrifício é o teste do amor. O que somos capazes de perder pela lógica de colocar o outro melhor do que a gente. Aliás, a lógica do outro tem que estar presente. Há popularmente algumas falas de que o amor nos faz iguais, mas atente pelo que eu vou dizer. O amor nunca nos fará iguais. O amor não faz nenhuma pessoa igual a outra, porque se o foco,
Se o alvo do amor é a prioridade e o valor que se dá ao outro, o amor sempre nos fará diferentes. Você sempre se colocará numa posição inferior àquilo que você ama. O amor nos diferencia. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocá-lo numa posição muito superior à nossa. Amar ao próximo é colocá-lo como prioridade. O amor nos diferenciará em todas as relações e essa é uma definição de mundo perfeito. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal, vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 1-4. Não é um sentimento, não é uma reação. É uma maneira sistêmica com que a vida está organizada. Muito mais do que agir ou reagir é pensar dessa forma. Deus organiza a vida e aquele que se sujeita à lei de Deus tem a vida organizada por este amor. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que primeiro obedecem os seus mandamentos. Isso está escrito no Salmo 111, 10. Na Bíblia, temer e obedecer não se separam, são siameses, são sinonímicos. Sábios são aqueles que guardam a lei. Lei? Sim. E o que é a lei? Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso foi Paulo que disse, no livro de Romanos, capítulo 13, os versos 9 e 10. O amor é a base do sistema com que Deus cria, mantém e governa o universo. Ele é o estado onde seus filhos se encontram quando estão em conexão com Ele e está em franca oposição aos sistemas deste mundo. Amar não é sofrer, porque em essência o amor é eterno e é pré-existente ao sofrimento. Mas em oposição aos modos egoístas em que o mundo está organizado, o sofrimento será inevitável por causa da inegociabilidade e irredutibilidade dos valores essenciais do amor. O amor é a base do sistema com que Deus cria, mantém e governa o universo. Ele é o estado onde seus filhos se encontram quando estão em conexão com Ele e está em franca oposição aos sistemas deste mundo. Amar não é sofrer, porque em essência o amor é eterno e é pré-existente ao sofrimento. Mas em oposição aos modos egoístas em que o mundo está organizado, o sofrimento será inevitável por causa da inegociabilidade e irredutibilidade dos valores essenciais do amor. Salmo 63, 3 diz: o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. No amor, a vida é entregue, mas o amor não. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. No Salmo 63, verso 3, o salmista diz que o teu amor é melhor do que a vida. O que é maior, o que é melhor do que a vida? Falamos o tempo todo que a vida é o bem mais precioso que existe e o salmista fala, pera um pouquinho, o amor é maior do que a vida. É por isso que num teste de amor a gente retém o amor, fica com o amor e entrega a vida. O que o salmista está dizendo sobre o amor é que amar não é sofrer, embora a gente goste de dizer e repita isso por séculos. Amar não é essencialmente sofrer. Mas num ambiente hostil, num mundo de pecado, entre não sofrer e sofrer pelo próximo, o amor é maior do que tudo. Se entrega a vida, mas se continua amando,
Portanto, o sacrifício estará na lógica do amor por causa de um mundo pecado, de um mundo cheio de pecado. Mas antes do pecado existir, antes dos sacrifícios serem necessários, o amor estava presente com todas as suas características. Mas no mundo de pecado, no mundo de sofrimento, de fome, de dor, de guerra e de morte, o amor se manifesta, não massacrando o outro, mas sofrendo por causa do outro e mantém a lógica de valorizar o outro. Nyanguira, uma mulher africana da África Central, voltou para casa com o coração todo alegre, feliz pelas suas descobertas. Ela estava estudando a Bíblia, com um grupo de pessoas que apresentaram para ela algo que foi surpreendente para a sua vida: Jesus. Descobriu Jesus e o seu amor. Ali, nos passos que ela estava andando, descobrindo a Bíblia, descobrindo a palavra, a entrega e a satisfação que Jesus dava, ela comunicou ao seu marido. A reação do seu marido foi completamente contrária à dela. Pegou-a pelo braço, levou até o local da casa onde tinha um grande facão enferrujado, apresentou o facão para ela de uma forma mais violenta possível, colocando perto do pescoço, e disse a seguinte frase: "Minha mulher nunca se batiza. Você pode estudar, batizar não. No dia que isso acontecer com você, eu vou cortar o seu pescoço com esse facão." Essa ameaça se repetia todos os dias do seu estudo bíblico. Um dos dias, aquele facão que o dia estava enferrujado, agora brilhava, pois o marido tinha se preparado para o momento caso ela tivesse se batizado. Nyanguira aceitou Jesus radicalmente, se entregou a Jesus e testemunhou publicamente, mostrando do lado de fora o que tinha acontecido do lado de dentro, porque amor é assim. Amor é grande demais para os nossos pequenos corações. Quando ele entra, ele sempre transborda. Nyanguira voltou para casa e o marido dela, olhando fixamente nos seus olhos, perguntou: "Você foi batizada?" Ela disse sim, mas ela disse sim com um facão na mão. Ele olhou para ela assustado com esse facão na mão e disse: "O que você está fazendo com esse facão?" Ela olhou para ele e disse assim: "No dia que Jesus tocou meu coração, eu fiz uma promessa. E a promessa que eu fiz para Jesus, que eu amo, é me entregar por ele. No dia que eu disse isso para Jesus, você também fez uma promessa, que cortaria o meu pescoço. Hoje eu cumpri minha promessa e estou entregando esse facão para você cumprir a sua." Aquele marido não estava pronto por uma resposta tão radical como essa. Não é o que ela disse, é como ela disse, é o que ela estava disposta a fazer, eram as marcas que o amor já estavam deixando na sua vida. Impressionado com aquilo, ele quis conhecer o Jesus que tinha transformado tão radicalmente aquele coração. Todos nós hoje somos desafiados a viver sob o domínio, sobre o governo do amor, muito mais do que amar, entregar-se a viver sobre o amor como estado do ser, transformador, o mais revolucionário de todas as coisas que podem tocar seu coração e mudar o mundo ao seu redor. Você hoje é convidado a viver assim, amando, sendo amado e sendo um promotor do amor por onde quer que você passe.